Olá, alunos. Essa é a nossa 8ª aula de Deontologia e Legislação Farmacêutica. Nós vamos falar hoje sobre medicamentos sob controle especial. Então, abordaremos a Portaria 344, de 12 de maio de 1998, e que regulamenta os medicamentos psicotrópicos entorpecentes. E também a RDC 20, de 20 de maio de 2011, que aborda a prescrição sob controle especial de antimicrobianos. Então, esses medicamentos eles devem ser controlados por se tratarem de medicamentos que podem causar dependência química ou psíquica e que podem trazer graves danos à saúde caso mal utilizados. Então, nesse sentido, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária exige o controle rígido para a comercialização desses medicamentos, porque, embora eles sejam eficazes e tenham sua eficácia comprovada, eles podem oferecer elevados riscos à saúde da população, causando inclusive dependência, ok? Então, esses medicamentos eles são embalados em embalagens tarjadas de vermelho ou de preto. Tarjado de preto sob prescrição médica, então todo mundo já reconhece medicamentos cuja embalagem tem tarja preta são medicamentos que têm um risco maior e que só podem ser dispensados sob prescrição, só podem ser adquiridos na farmácia com uma prescrição, mas também medicamentos tarjados de vermelho estão também dentro do controle especial. E aí, nesse caso, são medicamentos que têm a tarja vermelha, venda sobre prescrição médica com retenção de receita. Então, nessa aula nós vamos abordar quais são esses medicamentos e quais são os cuidados que o farmacêutico deve ter em todos os procedimentos, desde a produção desse medicamento da indústria até o momento da sua dispensação. Então, pessoal, o objetivo das ações de controle e fiscalização sanitário desses medicamentos é coibir o uso abusivo e indevido para promover e proteger a saúde e o bem-estar da população, ok? Então, dessa forma, é necessário autorização especial para algumas condutas relacionadas a esse tipo de medicamento. Então, aqui nessa apresentação eu vou demonstrar para vocês, vou detalhar para vocês quais são os estabelecimentos que precisam dessa autorização especial e quem não precisa, ok? Então, segundo a RDC, a Portaria 344, para alterar, extrair, produzir, manipular, fracionar, exportar, ou seja, transformar qualquer medicamento à base de substâncias que fazem parte dessa lista, é necessário, então, a autorização especial. Então, o produtor que precisa extrair esse produto, a indústria farmacêutica que precisa produzir, a farmácia com manipulação que precisa também produzir, obtendo a partir do insumo farmacêutico ativo um medicamento, exportar e importar esse tipo de medicamento. Todos esses estabelecimentos precisam da autorização especial. Quem não precisa ter? Ficam isentos da autorização especial as empresas ou instituições que, na execução das suas atividades, utilizam esse produto ou trabalham com esse produto na sua embalagem original, ok? Então, as farmácias e as drogarias, elas não precisam obter autorização especial para comercializar esse tipo de produto, ok? Então, farmácias, drogarias e unidades de saúde que
que somente dispensam os medicamentos em suas embalagens originais, adquiridas no mercado nacional, elas estão isentas. Estão isentos também o órgão de representação entorpecentes, né, que são órgãos do governo, laboratórios de análises clínicas, que utilizam uma substância ou outra dessa lista com a finalidade diagnóstica, e os laboratórios de referência de prova analítica de identificação dessas substâncias para análise de doping, por exemplo, né? Então, nessas situações aqui, não é necessária autorização especial para o funcionamento de empresa para comercializar esse tipo de produto. Essa tabela aqui estão listadas as substâncias incluídas na portaria 344, ok? Então aqui essa tabela é uma lista que segue uma ordenação alfanumérica, então vocês veem que vai de A a F, e que identifica cada classe terapêutica que pertencem aos medicamentos controlados, ok? Então aqui eu fiz uma terceira coluna colocando dando exemplo, né, de alguns fármacos que fazem parte da lista. Então vocês veem aqui em vermelho a letra C4, que era anteriormente a lista dos antirretrovirais, que há algum tempo atrás, até 2016, esses medicamentos, eles faziam parte da lista de medicamentos controlados. Entretanto, a RDC 103 de 2016, os antirretrovirais deixaram de ser categorizados como medicamentos de controle especial. Então, eu coloco porque vocês podem se perguntar, vai de A a C3, e aí pula para o C5 para continuar, e o que houve com o C4? Então foi isso, gente. Existia a lista C4, mas ela, em 2016, foi removida. Ok. Então nós temos a lista 1 e a 2, que são os medicamentos entorpecentes. Basicamente, os analgésicos narcóticos são os representantes dessa lista. Não só eles, outros medicamentos, mas eles são, digamos assim, os que estão em maior quantidade. A lista A3, B1 e B2 são os medicamentos psicotrópicos, e aí se incluem as anfetaminas, os barbitúricos, os ansiolíticos, os anorexígenos, ok? Então a lista B2 são dos anorexígenos. A lista C1 são as substâncias sob controle especial. Aí são os antiepiléticos, antiparkinsonianos, antidepressivos e neurolépticos. Na C2 são os retinóis. Então os retinóis, eles têm um risco teratogênico, não é? Então, dado esse risco teratogênico, essas substâncias estão então sob controle especial. Então, tem como representante a tretinoína, a acitretina e a isotretinoína. A lista C3 são então os imunossupressores. A gente tem como exemplo a talidomida, e a talidomida também está na lista por causa da sua da possibilidade da produção de teratogenia. Então também é um medicamento teratogênico e que por isso está sob controle especial. O grupo C5 são os anabolizantes, e que também é um grupo de medicamentos extremamente controverso no Brasil, no mundo, no Brasil particularmente. Então aí estão a dihidroepiandrosterona e a nandrolona. E os grupos D1, D2 e F, que são precursores ou substâncias precursoras ou plantas que têm atividade, que possuem fitocomplexos, né, que teriam atividade psicotrópica ou entorpecente. Então aqui a gente tem como exemplo a piperidina, o isosafrol, no caso o cloroforme e o éter etílico são solventes orgânicos que têm essa atividade também. E aí a gente tem as plantas, a cannabis e tem a cocaína. Enfim, então essa é a lista de substâncias. A lista ela é muito grande,
Em cada uma dessas listas, né, A1, você tem um número de medicamentos que vai até 40, 50 medicamentos, no grupo C são 80 medicamentos. Então, aqui eu dei breves exemplos, né? Dei exemplos dos grupos terapêuticos dentro da classe terapêutica, mas se vocês forem ver a lista de fármacos que se incluem dentro dessas listas, é um número bastante significativo. Então, periodicamente, a Vigilância Sanitária atualiza essa lista, né? A lista mais recente que nós temos é de julho de 2020 e eu vou enviar para vocês em anexo a essa videoaula. Mas então é necessário que periodicamente o farmacêutico busque no site da Anvisa essas listas atualizadas. Alguns medicamentos são retirados, né, porque ficam obsoletos e deixam de ser comercializados no Brasil, e outros são incluídos porque passam a ser comercializados, ok? Então, a principal forma de controle desses medicamentos é por meio da notificação de receita com retenção dessa notificação na farmácia ou na drogaria. Então, vocês veem aqui nessa apresentação um modelo de notificação, e o modelo da notificação detalhado indica que a notificação ela deve ter dados do paciente, do médico, do farmacêutico que atendeu e também do comprador, se esse comprador for diferente do paciente objeto da notificação, ok? Essa notificação ela é como se fosse uma cédula, ela tem uma sequência numérica, essa sequência numérica ela é dada pela Vigilância Sanitária, e essa notificação de receita, ela é permitida para um medicamento, só um medicamento por vez podem ser prescritos nessa notificação. Então, nesse lado direito da notificação, você vê medicamento ou substância, a quantidade, forma farmacêutica, a dose por unidade posológica e a posologia, ok? Então, por que todos esses dados são necessários? Endereço do paciente, né, endereço do médico, CRF do farmacêutico, porque essas informações vão garantir a rastreabilidade desse medicamento que foi utilizado por esse paciente, a nível de saber qual foi o prescritor que prescreveu, qual foi a farmácia que atendeu e o farmacêutico que o atendeu, e qual foi o medicamento e a quantidade que ele utilizou, e dessa forma a gente pode avaliar se é o uso abusivo ou não, se é um uso dentro do que se espera, não é? Qual é a classe terapêutica, digamos assim, que está sendo mais utilizada ou não. Então, esse que é o objetivo do controle sanitário relacionado a esses medicamentos, dito que são medicamentos que têm um certo risco para a população, ok? Então, esses medicamentos eles devem ser prescritos com uma prescrição, e junto à prescrição uma notificação de receita. A prescrição ela seguirá com a orientação médica com o medicamento na hora da entrega ou da dispensação do farmacêutico para o paciente, mas a notificação de receita ela ficará retida com o farmacêutico na farmácia ou na drogaria, e é à luz da informação dessa notificação que o farmacêutico vai informar o movimento da utilização desses medicamentos na sua farmácia, ok? Então, agora nós vamos falar das particularidades de cada tipo de notificação. Então, aqui à esquerda, a notificação de receita da lista A1, A2 e A3 são as notificações de receita amarela, e elas são para o grupo de entorpecentes. Então, essas notificações de receita, elas valem por 30 dias a partir da emissão, a quantidade de medicamento dispensado para 30 dias de tratamento,
e elas são impressas pela vigilância sanitária, né, que já segue com uma sequência numérica. Então, o médico, para obter essa notificação, ele tem que ter um registro, uma autorização especial. Então, não é toda especialidade médica que pode prescrever medicamentos sob controle especial, então ele precisa ter essa autorização. Apenas um medicamento por notificação e ela é válida por todo o território nacional, né? Com justificativa. A princípio, todas as justificações elas só valem dentro da unidade de federação ao qual pertence o médico que prescreveu e o paciente que vai utilizar o medicamento, ok? Então, no caso dessa notificação de receita A, se ela for atendida fora da unidade de federação que ela foi prescrita, poderá ser atendida, mas em 72 horas o farmacêutico terá que justificar esse atendimento. A notificação de receita B1, da lista B1, é uma notificação de receita azul e ela também tem validade por 30 dias a partir da emissão. A quantidade de medicamentos dispensado é para 60 dias de tratamento. A numeração, ela é liberada pela vigilância sanitária, pelo profissional prescritor. Então, vejam bem, a numeração, ela é liberada e aí o médico, com essa liberação, ele manda produzir essa notificação de receita em lojas autorizadas para fazer esse tipo de impressão. E apenas um medicamento por notificação pode ser prescrito. A notificação de receita B2 é então a notificação dos medicamentos anorexígenos. Então, elas também são válidas por 30 dias a partir da emissão. A quantidade de medicamentos dispensados é de acordo com a dose recomendada. E a numeração liberada pela Anvisa, pela Visa e impressa pelo profissional prescritor. Então, também é apenas um medicamento por notificação, ok? Aqui é a receita de controle especial de cor branca. Aqui a gente já tem uma prescrição que são em 2 vias. Então, a primeira via e a segunda via, a primeira via da farmácia e a segunda via fica com o paciente. Então, aqui são prescritos os medicamentos da lista C1. Então, como vocês podem ver, aqui a gente tem a identificação do emitente, não é? Então, quer dizer, impresso em formulário do profissional ou da instituição, contendo o nome e o endereço do consultório e da residência profissional, número da inscrição no Conselho Regional e, no caso da instituição, nome e endereço. No meio da prescrição, nós vamos ter, então, o nome e endereço completo do paciente, e, no caso de uso veterinário, o nome e endereço completo do proprietário e identificação do animal. Então, logo em seguida, nós temos o nome o espaço para o nome do medicamento, da substância prescrita sob a forma de denominação comum brasileira, dosagem ou concentração, forma farmacêutica, quantidade de posologia, né? Então, no ambiente do SUS, essa prescrição deverá ser pela denominação comum brasileira. E temos aqui na parte de baixo da prescrição o campo de preenchimento exclusivo do farmacêutico, que é então a identificação do comprador, e à direita a identificação do fornecedor, que seria o farmacêutico, com assinatura e carimbo do farmacêutico e a data de atendimento. Essa prescrição ela é válida por 30 dias. A quantidade de medicamentos é para 60 dias de tratamento, exceto para antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, que aí são 180 dias de tratamento, ou seja, 6 meses, porque são usuários crônicos do medicamento. Então, a validade é mais prolongada, né? Então, a quantidade do medicamento pode ser até 180 dias. Ela é impressa pela vigilância sanitária. Até 3 medicamentos podem ser prescritos na mesma prescrição e ela é válida em todo o território.
com justificativa. Aqui é a notificação de receita para retinóides. Então, lista C2 e a validade por 30 dias a partir da emissão, a quantidade de medicamentos dispensados para 60 dias de tratamento e a numeração, ela é liberada, a numeração do talão da notificação de receita é liberada pela vigilância sanitária e impressa pelo profissional prescritor. É apenas um medicamento por notificação, pode ser prescrita, e nesse caso aqui, como trata-se de um medicamento que tem potencial teratogênico, no caso de uma paciente mulher, ela precisa então assinar um termo de conhecimento de risco, chama termo de conhecimento de risco e consentimento. Né? É um termo de consentimento informado acerca do risco, né, relacionado àquele medicamento, ok? Vocês veem que na própria notificação tem aqui do lado direito superior um desenho de uma mulher grávida, né, com um sinal de impedimento, quer dizer, é proibida engravidar durante o tratamento com a utilização desse medicamento, ok? Então é por isso que a paciente precisa, então, ter conhecimento do risco e consentir utilizar um medicamento e se comprometer que não vai desenvolver uma gravidez durante o tratamento. Temos ainda a notificação de receita da lista C3, que é uma notificação de receita branca, que seria a notificação da talidomida, e por ser um medicamento também com potencial teratogênico, precisa então do termo de consentimento informado acerca do risco relacionado ao medicamento. Ela é válida apenas por 15 dias, né? Ela tem essa diferença em relação a todos os outros medicamentos. Ela é válida por 15 dias só a partir da emissão. A quantidade de medicamentos é para 30 dias. A numeração da notificação é liberada pela vigilância sanitária e impressa pelo prescritor. É apenas o medicamento por notificação, porque a notificação específica para a talidomida, e ela é exclusiva para dispensação em unidade de saúde. Então, é proibida a comercialização em farmácias e drogarias desse medicamento. Esse medicamento ele só pode ser distribuído em postos de saúde, ok? Então, em unidade básica de saúde e hospitais. Ok, pessoal, então vamos falar agora das particularidades desses medicamentos sob controle especial para as farmácias com manipulação. Então, a Portaria 344 e a RDC 58/2007, essa RDC 58, ela regulamenta os medicamentos anorexígenos. Então, essas duas regulações, elas proíbem a prescrição, a dispensação e o aviamento de fórmulas de 2 ou mais medicamentos, seja em preparação separada ou em uma mesma preparação, com a finalidade exclusiva de tratamento da obesidade, que contenham substâncias psicotrópicas associadas entre si ou com as seguintes substâncias: ansiolíticas, antidepressivos, diuréticos, hormônios ou extratos hormonais e laxantes, substâncias simpaticolíticas ou parasimpaticolíticas, ok? Essa regulação, essas regulações, elas determinam isso porque por muito tempo as farmácias com manipulação manipulavam medicamentos de forma até certo ponto abusiva, com essas associações, né, para tratamento de obesidade, e dessa forma levando à ocorrência de reações adversas graves
nos pacientes que utilizavam esse tipo de formulação, ok? Então, dessa forma, a RDC 58 e a Portaria 344 proíbem esse tipo de associação numa mesma formulação. Essa tabela aqui está apresentada uma síntese por classe terapêutica com relação às quantidades de medicamentos que podem ser atendidas por prescrição, dependendo da forma farmacêutica, e a validade. Então, para os entorpecentes, a maioria deles é em forma de ampola, então, no máximo, podem ser dispensados 5 ampolas. Para as outras formas farmacêuticas, podem ser dispensados a quantidade suficiente para 30 dias. E a validade da prescrição é de 30 dias. Para psicotrópicos, na forma farmacêutica injetável, o máximo que pode ser dispensado são 5 ampolas. E para outras formas farmacêuticas, quantidade suficiente para 60 dias. E a validade da prescrição é para 30 dias. Para as substâncias sob controle especial, nessas prescrições podem ser prescritos até 3 medicamentos. E aí, da mesma forma, injetável só pode 5 ampolas, para outras formas farmacêuticas até 60 dias, quantidade suficiente para 60 dias, e para antiparkinsoniano e anticonvulsivantes até 180 dias. Os retinóis em forma de injetável só pode no máximo 5 ampolas e outras formas farmacêuticas quantidade para 30 dias. A talidomida quantidade para 30 dias, a validade dela é para 15 dias. E os anabolizantes da mesma forma, se for injetável no máximo 5 ampolas e outras formas farmacêuticas até 60 dias, a validade da prescrição é para 30 dias. Ok? Então, eu coloquei essa tabela aqui, que aí vocês podem fazer uma consulta rápida e observar as diferenças entre as notificações de receita e prescrições relacionadas à quantidade máxima que pode ser dispensada, e essa observação é muito importante na prática farmacêutica no momento da dispensação, porque essa quantidade que é dispensada, ela depois vai ser registrada, né, no controle de estoque físico da movimentação da farmácia, da saída, da baixa do estoque, e que tem que ser justificada pela notificação de receita ou pela prescrição que ficou retida e que vai justificar para a vigilância sanitária aquele movimento. Ok, pessoal, então, desde 2014, a RDC 22 regulamenta o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. E esse sistema, ele é obrigatório para as farmácias e para as drogarias privadas. Então, o controle da movimentação de estoque desses insumos e medicamentos sujeitos ao controle da Portaria 344, eles devem ser transmitidos de forma eletrônica, e essas das movimentações, e eles podem ser realizados no mínimo, no espaço de tempo mínimo, a cada 7 dias. Então, após o atendimento, a dispensação do medicamento na farmácia e na drogaria, o estabelecimento tem, então, um prazo mínimo de 7 dias para que o farmacêutico RT, o responsável técnico, faça a transmissão dessa informação pelo sistema online, ok? Então, esse sistema, ele tem como objetivo capturar e analisar os dados provenientes da produção, manipulação, distribuição, prescrição, distribuição e consumo de medicamentos e insumos farmacêuticos para gerar informações em seus diversos detalhamentos, né?
Então, dessa forma, subsidiar a gestão de risco relacionada a estes medicamentos, ok? Tem por objetivo também otimizar as ações de controle sobre os procedimentos de escrituração de medicamentos e insumos farmacêuticos sujeitos a esta resolução. A escrituração significa dizer os relatórios, né? Os relatórios de controle de estoque, de entrada e saída desses medicamentos no almoxarifado das farmácias. E aprimorar as ações da vigilância sanitária relacionadas ao monitoramento sanitário e farmacoepidemiológico e controle de medicamentos e insumos farmacêuticos sujeitos a esta regulação. Quando fala em monitoramento do sanitário e farmacoepidemiológico, significa dizer prover informações acerca do usuário desse medicamento e do prescritor para que se tenha um panorama no Brasil de quais são o perfil do paciente ou do usuário do medicamento que utiliza esses medicamentos, quem são esses pacientes, qual é o tipo de medicamento que eles mais utilizam, para que a gente possa entender o uso e prevenir o abuso da utilização desses medicamentos. Ok, pessoal, então como já foi dito, a transmissão dos dados para o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados deve se dar por meio do farmacêutico responsável técnico da farmácia. Então, esse farmacêutico, para que ele tenha acesso ao sistema, ele precisa credenciar, registrar a farmácia junto ao sistema, né, com todos os documentos e autorizações que tornam legal a farmácia, e dessa forma obter a sua senha, que é pessoal e intransferível. Então, de posse da senha, o farmacêutico deverá fazer essa transmissão dos dados, como já foi dito, no intervalo mínimo de 7 dias a partir da data da dispensação da prescrição. Ok? Então, o estabelecimento ele deve possuir o certificado da escrituração digital e certificado de transmissão atualizados que poderão ser impressos mediante o acesso ao SNGPC. Então, no momento de uma fiscalização da vigilância sanitária, numa farmácia ou drogaria que trabalham com esse tipo de medicamento, o farmacêutico deve apresentar esse certificado de transmissão regular, atualizado para o fiscal, comprovando então que ele cumpre com essa exigência sanitária. Ok? Uma coisa importante dizer é que essa participação no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados é obrigatória para farmácias e para drogarias privadas. Não é obrigatório para farmácias públicas. As farmácias públicas, elas fazem esse mesmo controle, mas por via impressa, por meio de livros de registro, que é o que nós vamos ver em seguida. Então, pela forma online, pelo Sistema Nacional de Gerenciamento Online, nesse momento apenas as farmácias e drogarias privadas que estão relacionadas. Então, neste momento, a quem se aplica o SNGPC? A farmácias e drogarias, farmácias com manipulação e só de dispensação e drogarias que fazem a dispensação. Estão isentos os seguintes estabelecimentos: farmácias hospitalares, públicas ou equivalentes, as distribuidoras e as indústrias. Uma outra classe de medicamentos que está incluída no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produto Controlado são os antimicrobianos, que é regulamentado pela RDC número 20, de 20 de maio de 2011.
O farmacêutico ele possui um papel fundamental na promoção do uso racional de antimicrobianos e deve contribuir no combate às infecções e à resistência bacteriana. Então, desse jeito, dessa forma, é essencial que o profissional faça cumprir a RDC 20 de 2011 e que regulamenta o controle de medicamento à base de substâncias de antimicrobianos. Essa resolução é válida para antimicrobianos de uso oral, dermatológico, ginecológico e oftalmológico e se aplica a farmácias e drogarias. Por quê? Esse controle que a gente está falando é do SNGPC e que se aplica apenas a farmácias e drogarias. Então, a primeira via será devolvida para o paciente, né? E a segunda via fica retida com o farmacêutico, porque a notificação ela se dá por meio da prescrição em 2 vias. Então, pessoal, no ato da dispensação dos medicamentos antimicrobianos, o farmacêutico deve, então, registrar nas 2 vias a data da dispensação dos antimicrobianos, o número de lote e rubricar. Né? O farmacêutico deve colocar sua assinatura, sua rubrica nas 2 vias. Isso para evitar, naturalmente, que o usuário do medicamento com a mesma prescrição possa reutilizar e comprar novamente. E, por vezes, sem necessidade, ou então que uma outra pessoa adquira esse medicamento com a mesma prescrição. Então, o farmacêutico poderá completar apenas os dados de idade e sexo do paciente. Então, quando o médico prescritor esquecer, não tiver preenchido, então, para garantir o acesso do paciente ao tratamento, o farmacêutico ele poderá, então, incluir essas informações. Então, para que não se tenha nenhum prejuízo sanitário no cumprimento da norma sanitária. Ok? Então, uma vez que esses dados, visando o aperfeiçoamento do monitoramento do perfil farmacoepidemiológico do uso destes medicamentos são necessários, então o farmacêutico poderá incluir esses dados de idade e sexo. Então, a prescrição ela é válida em todo o território nacional e ela é válida por 10 dias a partir da data da prescrição. Apenas 10 dias, porque um quadro infeccioso muda nesse período, né? Então, uma prescrição depois de 10 dias, ela não tem validade mais, não tem mais validade e o usuário, o paciente deve ter uma nova avaliação médica para ver se aquele medicamento, mesmo aquele antimicrobiano, mesmo que deve ser indicado ou prescrito. Em situação de uso prolongado, a prescrição ela deverá então conter a indicação do uso prolongado, com quantidades para cada 30 dias, e aí nesse caso do uso prolongado, para um tratamento mais prolongado, o paciente poderá usar a mesma prescrição para comprar, para adquirir os medicamentos até para 90 dias no máximo, ok? Bom, aqui na apresentação vocês veem que a prescrição dos antimicrobianos também tem um desenho diferente, né? Deve conter todas essas informações aqui. Então, é uma prescrição branca em 2 vias, onde deve conter na face superior os dados do emitente, ou seja, do médico, o nome, o CRM, a unidade de federação e a cidade, né? E embaixo tem, então, do lado direito, tem embaixo tem o nome do paciente, o endereço, e aí o medicamento prescrito. E embaixo temos a informação do comprador e do profissional que atendeu, do farmacêutico, ok? Essa prescrição ela é em 2 vias, né? Uma via fica com a farmácia e a outra via vai com o paciente. O nome do medicamento deve ser prescrito
de forma legível, né, com a dosagem, quantidade e indicação de uso e sem rasuras, ok? A validade da prescrição, como já foi dito, é de 10 dias, né? Então, a primeira via, ela é devolvida ao paciente, e a segunda via fica com o farmacêutico. Fica retido na farmácia para justificar a saída daquele medicamento, ok? Bom, aqui nessa apresentação, embaixo também tem os medicamentos que são mais comuns, né, na comercialização em farmácia e drogaria, né? Vejam que medicamentos mais específicos e na forma injetável são antimicrobianos que são de uso hospitalar. Ok, pessoal, então, nos estabelecimentos que não é obrigatório a transmissão online pelo SNGBC, o controle do estoque dos medicamentos sob controle especial deverá ser realizada pelo livro de escrituração. Esse livro, pessoal, ele tem um termo de abertura, que é na vigilância sanitária, e depois ele tem um termo também de fechamento desse livro, e quando acaba esse livro, que tem as páginas numeradas e não pode ter página rasurada nem removida, quando acaba o livro, esse livro precisa ser levado na vigilância sanitária para ser fechado e ter o termo de abertura do próximo livro sequencial do controle de estoque, ok? Então, existem 2 tipos de livros, que é o livro de registro específico, que é o livro destinado à anotação e ordem cronológica de estoques de entrada e saída e de perdas de medicamentos sujeitos ao controle especial. Então, tudo tem que estar registrado nesse livro. E no livro de receituário geral, que é o livro destinado ao registro de todas as preparações magistrais manipuladas em farmácias. Ok? Então, no caso da farmácia com manipulação, ela deverá ter o livro de receituário geral. E nesse livro, como vocês veem aqui, tem a data, né, tem o histórico e tem então o movimento, ok? Então esse livro de registro específico para aqueles alunos que já fizeram manipulação, já passaram pela farmácia com manipulação, a nossa farmacinha, já sabem como é que se preenche um livro de receituário geral, um livro de escrituração. No caso aqui dos medicamentos sob controle especial é a mesma coisa, tá? Qual é o objetivo desse livro? É exatamente fazer o demonstrativo do movimento de entrada e saída desses medicamentos na farmácia e na drogaria, ok? Então, nesse histórico fica tudo registrado. Para as farmácias e drogarias privadas que já estão no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produto Controlado, isso é feito online e os relatórios são gerados por meio de arquivos que são baixados do sistema e que são impressos. Ok? No caso das farmácias públicas, distribuidoras, etc., e hospitais que estão fora do SNGPC, precisa ser feito por meio desse livro de escrituração, e esses livros eles ficam guardados por um período, né? Para que a vigilância sanitária possa ter acesso a essas informações. Então, para melhor controle da vigilância sanitária, os livros eles não podem incluir todos os medicamentos de todas as listas, né? Então, para melhor organização, há o livro de registro específico, então ele tem o termo de abertura, como está mostrando aqui na primeira página, indicando qual é a lista a que ele se destina. Então, deverá ser mantido um livro para registro de substâncias a medicamentos entorpecentes, que são da lista A1 e A2. Então, um livro para registro de substâncias e medicamentos psicotrópicos A3, B1 e B2.
a lista dos medicamentos sob controle especial C1, C2, C4 e C5, e um livro para as substâncias e os medicamentos da lista C3, ok? Então, isso significa que cada lista tem o seu livro específico. Você não pode registrar medicamentos pertencentes à lista C1 e C2, por exemplo, num livro que se destina à lista A1 e A2. Isso não pode. Uma outra coisa importante, gente, é que cada medicamento é registrado numa página, ok? Então, quando você registra, por exemplo, morfina, você coloca morfina injetável numa página e você registra só toda a morfina naquela página. Quando acaba o registro daquela página, na página seguinte, ela não está livre para a morfina, lá está registrado um outro medicamento, né? Então, mas quando acaba a página da morfina, você coloca uma seta indicando qual é a próxima página em branco em que você vai continuar vai continuar o registro da morfina. Ok? Então, isso é uma informação da prática da gente, né, de quem já fez esse tipo de atividade, só para vocês saberem. Naturalmente, existe um manual, né, explicativo da vigilância sanitária sobre isso, e que eu vou colocar em anexo para vocês, ok? Mas é importante saber que não pode misturar os medicamentos numa mesma folha, né? E que também dentro de um mesmo livro, todos os medicamentos da lista A1 e A2, por exemplo, vocês não podem colocar os medicamentos de forma aleatória, não, é um fármaco, medicamento em cada página, e sempre será assim, né? Então, e não podem misturar também medicamentos de outras listas em listas diferentes, ok? Então, um livro se aplica a cada lista, tem que ter o termo de abertura e fechamento na vigilância sanitária, e cada página do livro se aplica a um único medicamento. Então, cada página do livro de registro específico destina-se à escrituração de uma só substância ou medicamento, devendo ser efetuado o registro através da denominação genérica combinada com o nome comercial. Então, finalizamos aqui nossa aula, e para finalizar, eu concluo com essa apresentação aqui, para chamar a atenção da importância da responsabilidade do farmacêutico no controle sanitário desses medicamentos, que são essenciais, fundamentais para tratamento de agravos à saúde, de doenças e de problemas de saúde, e que, entretanto, existe um risco relacionado a essa utilização, e o farmacêutico deve ter o controle sanitário dessa utilização. O farmacêutico, de fato, é o profissional importante, fundamental nessa ação. Então, o farmacêutico ele deve garantir a rastreabilidade por meio da observação dos registros necessários. Então, ele deve fazer cumprir a dispensação por meio da notificação de receita e das prescrições adequadas, sempre retendo a segunda via ou a notificação de receita, para que ele possa fazer os registros e o movimento da utilização desse medicamento de forma verdadeira, de forma lícita. Na dispensação, ele deve fazer cumprir as normas com relação ao receituário, dispensação e escrituração, e, finalmente, ele deve prover ao usuário a orientação necessária para que o paciente possa se automonitorar e ter consciência dos riscos relacionados à utilização inadequada, e de que forma o paciente pode usar o medicamento de forma mais adequada e racional. Ok?